Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos fazer uma análise da partida sofrível do Flamengo ontem, frente à equipe do Bragantino, lá em Bragança Paulista, jogo que acabou terminando empatado. Vamos falar sobre isso daí e comentarmos também sobre o que eu penso das chances ainda do Flamengo de buscar o tricampeonato seguido do Campeonato Brasileiro. Tudo isso nós iremos falar, claro, após a vinheta. Libera a vinheta aí, diretoria. Bom, vamos lá, falar de partida sofrível do Flamengo ontem, frente à equipe do Bragantino, onde o Flamengo fez um primeiro tempo razoável e um segundo tempo deplorável, vamos dizer assim. Era uma coisa que chegava a irritar cada um de nós, porque a gente está acostumado a ver o nosso time jogar um futebol bonito, para frente, ganhando, goleando, e ontem a gente vê aquela coisa deprimente que foi ver, me parecendo aquele Flamengo dos tempos lá, que só apanhava de todo mundo. É complicado. Mas o primeiro tempo, o Flamengo teve duas chances de gol claras, a primeira perdeu e a segunda fez, ambas com Pedro, na minha opinião, até o Pedro, junto com o Vitinho, foram os menos piores da equipe do Flamengo, vamos dizer assim. Pedro fez aquilo que se espera dele, o gol, apesar de que ele perdeu um incrível, ele e o goleiro, na pequena área, ele conseguiu furar o chute, o que acabou também nos custando a vitória, porque se ele tivesse feito esse, mesmo com o Mateuzinho entregando a paçoca para o adversário, a gente teria saído de lá com a vitória. Mas, enfim, não dá para lamentar isso agora, felizmente. O Flamengo fez um gol com uma linda jogada do Vitinho, que ele toma a bola do cara já dando uma finta no cara, e ele carrega a bola praticamente sozinho, a jogada praticamente toda dele. E aí ele entrega para o Pedro, e aí o Pedro consegue fazer um gol, que na minha opinião foi um gol difícil de se fazer, porque ele estava quase ficando sem ângulo, e já com o zagueiro fungando no cangote dele. Ele consegue um chute cruzado, forte, e abriu o placar para o Flamengo, sendo que o outro, que ele estava só para empurrar para a rede, esse ele conseguiu furar o chute. Então, assim, esse time do Flamengo aí, reserva, vamos combinar que esse time é melhor do que muita coisa que a gente vê no Campeonato Brasileiro. Só que, quando a gente precisa contar com esse reserva do Flamengo, a gente passa a raiva. Porque, sinceramente, a gente não vê conjunto nesse time do Flamengo. A gente não vê. E aí, quando você vê Mateuzinho começando como titular, a gente começa a compreender por que o Isla é titular no time do Flamengo. Detalhe que o Isla foi titular com o Domi, o Isla foi titular com o Rogério Ceni, e agora o Isla está sendo titular com o Renato Gaúcho. Tá? Mesmo, muitas das vezes, fazendo partidas muito ruins. Mas por que ele é titular? Porque o reserva dele não corresponde. O Mateuzinho, quando ele entra no decorrer das partidas, ele até entra bem. Mas quando ele entra como titular, entrega. Entregou contra o Juventude, entregou contra o Grêmio no lance do pênalti, entregou ontem. Da mesma forma, o René. O René, sinceramente, na minha opinião, ele está fazendo hora extra ali no Flamengo. Mas renovaram o contrato dele, então. Porque ele não apoia. A gente, quando o René joga, a gente perde o lado esquerdo. A gente perde o lado esquerdo. Eu até compreendo ontem terem poupado o Felipe Luiz. Mas jogasse o Ramon, pô. Jogasse o Ramon. Porque quando o René joga, não tem o lado esquerdo. Ele não apoia. Ele fica preso lá atrás com marcação. Ele não apoia. Então, a gente perde completamente o lado esquerdo do time. E ainda você tendo que contar com o Léo Pereira também de zagueiro pelo lado esquerdo, complica mais ainda. Porque o Léo Pereira ele deu vários botes errados. Vários. E se não fosse pelo Gabriel Batista, teríamos sim saído de lá derrotados. Porque o Léo Pereira, ele deu um bote completamente atrasado no cara lá.
e que acabou desguarnecendo toda a defesa do Flamengo, pegando a defesa aberta. O cara entrou livre na cara do goleiro do Flamengo, chutou e o goleiro conseguiu salvar. Era questão de tempo também, né? O Flamengo tomar o gol do empate no segundo tempo. E aí o Mateuzinho deu aquele presente lá, o cara acertou um chute que ele não vai acertar nunca mais na vida dele, e pronto. Assunto resolvido. Depois, no segundo tempo, o Bragantino, depois que fez o gol, ele ainda deu mais um chute lá no gol do Flamengo, que o Gabriel tirou. Dali para lá também nada mais fez para assustar. O Flamengo, por sua vez, também não fazia nada. Ficava o tempo todo de ligação direta, para ver se o Bruno Henrique ganhava alguma na corrida. Não construiu nada. E é óbvio que o jogo ia ter que acabar empatado. Se tivesse ali mais, sei lá, mais uns 20 minutos de partida, não ia sair gol, não. Esse jogo aí foi igual aquele outro lá contra o Grêmio, que a gente perdeu no Maracanã de 1-0, que se tivesse 3 dias de jogo ainda, o Flamengo não faria gol no Grêmio. Ontem foi a mesma coisa. Não sairia outro gol. Por quê? Porque já não tinha mais poder de criação. O Andreas Pereira ontem fez uma partida muito abaixo. Ele saiu contundido, apesar de que eu não teria tirado. Eu teria tirado talvez o Vitinho. Mesmo sabendo que o Vitinho ainda foi um pouco mais lúcido dentro de campo do que os demais. Não vejo o Vitinho fazendo um partidaço como o Caio Ribeiro, comentarista da Rede Globo, colocou. Não vejo por esse lado. Eu acho que ele fez um bom jogo. Ponto. Nada mais do que isso. Regular para bom, eu diria assim. Porque em alguns momentos também, meu Deus do céu, como é sonolento o Vitinho. Como é sonolento. Agora, eu acredito ainda no título do Flamengo? Sim, porque nada mudou. O Flamengo, se tivesse ontem saído com a vitória, a diferença que hoje é de 5 pontos, que eu já expliquei aqui, esses 5 pontos, ela cairia para 3, já que o Atlético ontem deixou 2 pontos lá em Chapecó. E o Flamengo deixou 2 pontos em Bragança. Então, mudou absolutamente nada o cenário. Continua a mesma coisa. Então, assim, como eu sei que ainda tem muito campeonato pela frente, dá para acreditar? Dá. Mas o Flamengo precisa, com urgência, se recuperar do que ele fez ontem. Por quê? Porque a gente vai continuar jogando sem os nossos jogadores nesse Campeonato Brasileiro. São quase 50% dos jogos sem seus principais jogadores. E tem gente falando que o Flamengo está de chororô. Porra, caramba, gente. Porra, vamos ser sensato um pouquinho. Vamos ser sensato. Faz as contas. O Flamengo tem quase 44% sem seus principais jogadores. De todos os jogos que ele já fez pelo Campeonato Brasileiro, ele jogou 44% das partidas sem seus principais jogadores. Quase 44%. Sem seus principais jogadores. Dizer que isso daí não afeta? Isso para você ver, hein? O Flamengo jogou quase 44% dos jogos sem seus principais jogadores e ele está lá em terceiro lugar ainda. E ontem, para variar, a gente ouviu da imprensa paulista dizer que o Flamengo, em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode esquecer o título, mas o Corinthians, que está em sexto, esse ainda pode sonhar com o título do Campeonato Brasileiro e uma vaga na Libertadores. É dura. A imprensa paulista, olha, sinceramente, vai ser clubista assim na China, irmão. Sério isso. Então, dizer que o Flamengo está de chororô é piada um negócio desse. É piada. Você tem quase 50% dos jogos do Campeonato Brasileiro sem seus principais jogadores. Vai ver quantos jogos o Gabigol fez no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele não tem 10 partidas pelo Campeonato Brasileiro. 10 partidas. E eu estou falando do nosso principal artilheiro. Então, é duro o negócio desse.
Porém, assim, eu acho que esse time do Flamengo pode apresentar um futebol melhor, Renato Gaúcho. Pode apresentar. A gente entende que falta entrosamento, que os caras não jogam junto. A gente compreende essas coisas, mas que dá para tirar muita coisa desse time aí, dá. Dá para tirar. Agora, o que não dá é você, por exemplo, colocar o Kennedy no segundo tempo para decidir jogo, um cara pesado. É nítido ver que o Kennedy está completamente fora de forma física. Está gordo. É isso que eu quero dizer. Eu acho que o Kennedy vai ajudar o Flamengo. Mas talvez para o ano que vem. Não para esse ano. No segundo tempo, o Flamengo não fez nada para ganhar o jogo. Se retrancou e tomou o gol do empate de forma justa. Agora, as substituições que o Renato fez, nenhuma delas funcionou. Ele empilhou de atacante para ver se vencia o jogo e não resolveu absolutamente nada. Michael entrou mal, Kennedy entrou péssimo, não vou nem dizer que entrou mal, entrou péssimo. Entendeu? E aí, quando o titular não está bem, o reserva que entra pior, aí pode esquecer que você vai fazer um gol se aconteceu uma bola vadia, entendeu? Sei lá, chutou para o gol, a bola pegou na mão do cara, o juiz vai dar o pênalti. Porque achar que vai construir um gol, esquece, não vai. Não vai. E aí, assim, nós tivemos jogadores ontem muito abaixo, cara. E alguns que jogaram aquilo que a gente já espera mesmo que jogue. É o caso do René, Léo Pereira, que são dois caras que para mim faz hora extra ali no Flamengo. Mas o Léo Pereira custou 34 milhões de reais. Então esse daí, a gente tem que fazer caixa com ele. Não tem jeito. Entendeu? Você não pode pegar um cara como o Léo Pereira, que custou 34 milhões de reais, e dizer assim, vou rescindir, vou vender. Tá, mas vai vender para quem? Porque se você comprou o Léo Pereira por 34 milhões, você quer se desfazer dele, pô, no mínimo, você teria que arrumar alguém para pagar 30. Para pelo menos você sair no prejuízo dos 4. Agora, compra por 34, vai querer vender, sei lá, por 12, aí, meu amigo, é perda de tempo. Deixa lá. Fazer o quê? Outro que eu não sei o que faz ali no Flamengo, Bruno Viana. Porque se ele consegue ser reserva do Léo Pereira, esse cara não tem condições nenhuma de continuar no Flamengo. Tá? Nenhuma. O Flamengo, diga-se de passagem, né? O Flamengo já contratou o Davi Luiz sabendo que o Bruno Viana não fica no final do ano. Será devolvido. Né? Será devolvido. O Andrés Pereira chegou ontem, já assumiu a titularidade. Tá? Mas por quê? Porque esse mostrou serviço. Esse daí eu tenho certeza absoluta. Jogando como está jogando, apesar que ontem não jogou nada não, mas jogando como ele vem jogando, o Flamengo vai comprar ele no fim do ano. Ao final do empréstimo, o Flamengo vai comprar. O passe está lá fixado, o Flamengo vai chegar lá com o dinheiro e vai trazer. Né? Até porque eu acredito que o Flamengo vai ter plenas condições de trazer ele, porque com pandemia, com tudo, o Flamengo está arrecadando 1 bilhão, arrecadou mais do que no ano mágico de 2019. Então, acredito eu que o Flamengo terá, sim, condições de trazer o Andrés Pereira. Então, assim, um jogo muito ruim, cara, do Flamengo. Foi duro de assistir. Duro de assistir. Agora, eu queria falar também sobre o goleiro nosso, o Gabriel Batista, porque eu vi várias declarações de torcedores durante a semana dizendo que o goleiro tem que ser o Hugo, porque o Hugo nunca mais foi perdoado, e tal, papapá, pepé. Olha só, a gente tem que entender, cara, que no futebol tem que jogar quem está melhor. Primeira coisa é isso. Não é quem a torcida gosta.
O Hugo, ele era o reserva imediato do Diego Alves. Ele, quando começou, na humildade, ele estraçalhou embaixo dos 3 paus. Só que aí a sua vida pessoal começou a atrapalhar a sua profissional. Várias e várias saídas e tal. Só que isso daí é irrelevante, né? A gente não pode crucificar um jogador, por exemplo, porque esse jogador ele foi para a balada, mesmo em período de pandemia, que eu acho um absurdo, né? O cara ir para uma balada num período de pandemia. Mas isso daí é irrelevante. Porque o Romário dizia até, vou treinar para quê se eu já sei o que fazer, sendo que ele chegava dentro de campo, ele realmente resolvia, né? O problema não está aí. O problema foram as vezes que ele teve oportunidades e nessas oportunidades ele falhou. Não é só o fato de que o Hugo foi para a balada, que a vida pessoal dele, desde que não atrapalhe o Flamengo, ninguém tem nada a ver com isso não. Agora, o negócio foi lá dentro de campo. Vamos lá. Ele falhou de forma bizonha no jogo da semi da Copa do Brasil, quando o Flamengo perdeu para o São Paulo aqui no Maracanã, um jogo que estava empatado, e ele foi querer driblar o jogador do São Paulo dentro da área, perdeu a bola de forma ridícula, e aí o cara entrou com bola e tudo e fez o gol da vitória. No jogo da volta, ele falhou na falta, que ele não montou a barreira de forma correta no gol do Daniel Alves. Sendo que ele também já tinha falhado no jogo contra o Grêmio, lá, que ele tomou um gol de falta do Diego Souza, também porque ele montou a barreira errada. Então foram 2 falhas por conceitos básicos que um goleiro tem que ter, e a outra porque ele quis fazer graça, né? Foram falhas sucessivas que por pouco nos custaram 2 campeonatos. Um a gente foi eliminado, mas o outro ainda deu tempo de correr atrás e sair vitorioso. Foi o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, assim, o Hugo, ele é muito bom goleiro. Eu acho até melhor do que o Gabriel Batista. Agora, das vezes que o Gabriel foi acionado, ele não cometeu essas falhas bizarras, não. Ele cometeu uma falha num jogo contra o Bahia, que nós ganhamos até de goleada. Se eu não me engano, foi 5-3 esse jogo. Gabriel Batista teve um gol do Bahia que ele falhou. Fora isso, todas as vezes que ele foi acionado para substituir Diego Alves, ele se saiu muito bem. Então, como o futebol é por meritocracia, hoje o titular da vaga na ausência de Diego Alves é o Gabriel. Tá? Porque não era nem o Gabriel e nem o Hugo, era o César. Só que o César, por algumas vezes, também ele falhou. E o César, por mais que ele já tenha demonstrado qualidade para estar no Flamengo, que ele, naquela Sul-Americana de 2017, ele assumiu o gol no lugar de Diego Alves, e ele fechou o gol do Flamengo, pegou pênalti, o escambau, e mesmo assim tem muito torcedor que critica. A torcida do Flamengo não gosta de jogadores formados na base. É incrível o negócio desse, a não ser quando é um fora de série. Paquetá, Vinícius Júnior, aí tudo bem. Porque fora isso, não. Pega no pé com o jogador da base. Então, assim, o César acabou se queimando. Aí agora que ele está voltando, porque ele teve uma contusão séria, se eu não me engano, no joelho, quando estava sendo negociado. Então acaba que ele volta para o Flamengo, está lá como 4º goleiro. Porque agora o César não está nem na vaga de 3º goleiro, ele está atrás do Hugo. Então, assim, não é porque o Hugo
foi para balada ou coisa assim. É porque das vezes que ele teve oportunidade, ele falhou de forma grotesca. Então o outro não. E ontem, mais uma vez, o Gabriel Batista salvou o Flamengo em 2 oportunidades. Tá? E fora que ele tem uma saída de bola melhor que o Hugo. Então, por todos esses motivos aí, hoje eu também defendo que, na ausência de Diego Alves, Gabriel Batista tem que ser o goleiro. Mesmo eu sabendo que o Hugo Neneca é melhor do que ele. Ok? Obrigado aí. Saudações rubro-negras. Se inscreva aí no nosso canal. Clica aqui ó, na minha foto, cantinho da tela, se você estiver me vendo pelo computador, ou nesse vermelhão aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me assistindo pelo telefone celular. Belezinha? Deixa também aí um joinha, acione o sininho da notificação para receber os vídeos novos, que a gente sempre vai estar aqui comentando os jogos do Flamengo após as partidas do Mengão, beleza? Sábado tem Flamengo e Fortaleza, e nós estaremos aqui comentando esse jogo, esperando uma vitória do Mengão. Forte abraço, saudações rubro-negras, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!